Feliz Natal, irmãos e irmãs do Batatinha Comics. Hoje eu vim trazer um vídeo especial de Natal e também o último vídeo do canal, porque eu estou de férias nesse momento que você está vendo esse vídeo aí, que se tudo der certo vai ser no dia 25 de dezembro. Mas eu gostaria de falar sobre um quadrinho bem especial para essa época do ano, que é Klaus. Um quadrinho do Grant Morrison e Dan Mora que fala sobre o Papai Noel. Klaus é um quadrinho escrito pelo Grant Morrison e desenhado pelo Dan Mora, e nada mais é do que um Papai Noel ano 1. Acho que a gente pode chamar ele disso. Conta a história desse personagem, que chama Klaus, e como ele traz o espírito do Natal para uma cidade que os presentes, os brinquedos e tudo mais estão banidos por um barão, um cara que... Enfim, tem umas explicações que acabam sendo uma reviravolta na história. Tem uma criança envolvida que não gosta de nenhum brinquedo e ela tá à procura do brinquedo perfeito, o brinquedo que vai fazer ela feliz. E o Klaus entra em conflito direto com esse barão e com o exército dele, o exército dessa cidade, para trazer a felicidade do Natal, as próprias festividades do Natal de volta. E no meio do caminho ele enfrenta o próprio Krampus, que também é um ser natalino da mitologia nórdica. Aqui você pode ver a representação do Krampus nesse quadrinho aqui, desenhado pelo Dan Mora. Então o Klaus ele enfrenta esse monstro. Ao lado dele ele tem um lobo gigante, deixa eu mostrar aqui, um lobo atroz, como a gente chamaria numa campanha de RPG. Aqui tem uma cena do Klaus e um lobo caçando um cervo gigante. Aqui a gente pode ver o lobo dele de novo, ó. Esse aqui é um lobo gigantesco, maior do que um ser humano, e é o fiel acompanhante do Klaus nessa jornada. Isso aqui, inclusive, eu acho que é uma outra capa dessa edição da Devir. Aqui tem o Klaus e o lobo dele. A colorização do Dan Mora nesse quadrinho aqui é muito linda. Aqui é quando ele está em comunhão com os espíritos da floresta, ele está se curando, ele nessa viagem psicodélica. Olha só as cores disso aqui. Lembra o trabalho do Dan Mora nos Power Rangers, que eu acho bem colorido também, e que vai ser aqui no Brasil daqui a pouco tempo. E, enfim, esse é o Klaus. Ele é um personagem bem puro. Ele tem um pouco de super-herói, um pouco de Superman, assim, aquela alma de escoteiro do Superman. E ele enfrenta esse barão, ele enfrenta esse Krampus, e ele traz o espírito natalino, ele traz Aqui, ó. Aqui a gente já pode ver ele mais formado, assim, como Papai Noel. É lindo demais isso aqui, ó. E esse volume que a Devir trouxe aqui para o Brasil, ele não é a única história do Klaus escrita pelo Grant Morrison e desenhada pelo Dan Mora. Teve mais volumes lá fora que foram lançados a cada ano no Natal em one-shots, mas não foram publicados aqui no Brasil. São eles. Esse daqui, o volume 2, The New Adventures of Santa Claus, né, As Novas Aventuras do Papai Noel. Ele traz duas one-shots. Na primeira, o Klaus enfrenta essa bruxa de gelo aqui, essa feiticeira de gelo, que criou um exército de homens de pau, assim, incluindo, se eu não me engano, se eu bem me lembro, porque faz um tempo que eu li, ela usa o Gepeto, criador do Pinóquio, para construir um exército de homens de pau, de madeira para ela. E, para enfrentar ela, o Papai Noel, né, o Klaus, ele faz um negócio meio Vingadores. Ele reúne vários Papais Noéis do multiverso. Tem uma cena bem legal aqui disso que eu preciso mostrar. Aqui, ó. Os Papais Noéis do multiverso, várias representações diferentes de seres da mitologia que representam mesmo o Papai Noel. Já a segunda história, o Klaus, ele enfrenta uma corporação que é basicamente a Coca-Cola. Aqui tem um outro nome, é Pola-Cola. Aqui a arte desse aqui é um pouquinho diferente, mas ainda do Dan Mora. Todas as histórias do Klaus são escritas pelo Grant Morrison e desenhadas pelo Dan Mora. Ó. E elas têm bastante ação, elas têm bastante de HQs de super-herói. Aqui a gente vê, ó, tem aqui praticamente uma Batcaverna. E nessa história que ele enfrenta essa corporação estilo Coca-Cola, ele enfrenta uma versão deturpada do Papai Noel. Então é um doppelganger que está aqui, ó, esse personagem aqui, que é uma versão maligna dele próprio. Bem legal, todas as histórias do Klaus são boas, não tem nenhuma história ruim. Essas edições, elas possuem bastante extra,
geralmente focados na arte. A gente tem capas alternativas, a gente tem uma galeria de arte do Dan Mora, que é muito legal, com estudos de personagem, alguns desenhos a lápis. Tem uma foto aqui que eu acho demais, que é da mesa do Dan Mora. Olha só. Essa imagem aqui, eu vou até deixar mais um tempo aí, porque é muito legal ver os detalhes da mesa dele, os lápis de cor, as canetas. Muito legal mesmo. E depois a gente tem a terceira história, o terceiro encadernado, que até agora é o último. Isso aqui encerra as histórias do Klaus, escritas por Grant Morrison, desenhadas por Dan Mora. The Life and Times of Santa Claus, né? A vida e os tempos de Papai Noel. E tem mais 2 one-shots aqui. Aqui são mais focados no Papai Noel com seus sidekicks. Ele é bem Doctor Who. Quem já viu Doctor Who, ou quem conhece a mitologia por trás do Doctor Who, vai reconhecer aqui muita coisa do Doctor Who nessa história do Papai Noel. Ele é um ser imortal, então as histórias elas vão atravessando o tempo. Aquela primeira história ela se passa numa época como se fosse medieval, e elas vão ficando modernas na medida que as histórias avançam. E ao longo desse tempo, o Papai Noel ele vai encontrando pessoas que ele traz para próximo dele e, enfim, viram companheiros dele. Só que esses companheiros, assim como acontece no Doctor Who, são seres humanos e são mortais. Então, eventualmente, eles deixam de ser companheiros dele, porque o Papai Noel é imortal, vai viver para sempre, e essas pessoas não. Aqui a gente tem 2 histórias de novo. A primeira é uma história mais... Olha que coisa linda isso aqui. A primeira é uma história mais semelhante com as outras, porém com uma escala muito maior. Aqui a gente tem uma guerra, envolve uns seres na Lua, é um negócio assim absurdo, bastante ação. E talvez assim a mais massa velho de todas as histórias é a primeira desse encadernado aqui. Olha só. Caramba, isso aqui é muito legal. Mas o destaque para mim é a última história. Aqui é uma história focada totalmente nos companions do Klaus. Essa história é contada em um formato de página inteira, com o livro assim de lado. Ela não tem texto, só tem essas imagens, e ela é como se fosse um calendário. A gente tem a data aqui, e aqui a gente tem o ano em que a história se passa e uma idade. Por exemplo aqui, ó, 71 anos de idade. Se você vai passando as páginas, você vai percebendo que aqui a gente tem a data do calendário, continua, né, 2 de dezembro, mas a gente vai vendo a história ao contrário. Aqui já é 1969, 69 anos de idade. E a gente acompanha a história desse cara aqui pelos olhos do Klaus, da mesma forma que a gente acompanha as histórias dos companheiros do Doctor Who, quando o Doctor Who vai encontrando eles ao longo da vida deles, né? Só que aqui a gente vê tudo ao contrário. Então a gente vê, a primeira imagem que a gente tem aqui é ele com 71 anos, depois ele com 69, depois ele com 66 e o ano que a história acontece, e isso vai até chegar no fim do calendário, na verdade no Natal, chega no dia 25 de dezembro, e a gente vai acompanhando as aventuras que eles tiveram juntos. É incrível isso aqui. Eu vou girar mais uma página só para não mostrar muita coisa, já que é uma história sem diálogos. Ela é toda contada através dos desenhos. Essa aqui vai ser a última. E olha só, isso aqui é muito Doctor Who. O Doctor e os Companions aqui, ó, a Amy e o Rory. E aí a gente acompanha essa história só através desses desenhos. É uma história muito emocionante. A primeira vez que eu li essa história, eu fiquei emocionado, saiu uma lagrimazinha aqui, ó. Aquela lagrimazinha de Natal, sabe? Mas realmente vale muito a pena. Para mim é a melhor história. É incrível o que o Grant Morrison e o Dan Mora conseguiram fazer numa história que só conta com imagens. Não tem texto, não tem balões de diálogo. O único texto é aquele no cantinho ali. E depois que você chega no final, o legal é você voltar e ler ela na ordem cronológica correta. Você lê primeiro de trás para frente e depois de frente para trás. É uma história que eu volto sempre, a cada Natal. Já tem uns 2, 3 anos que eu tenho isso aqui, desde que saiu, na verdade. Não lembro que ano que foi isso. E eu sempre volto para essa história porque ela é uma história rápida de ler, muito bonita, emocionante, e devia ser lançada no Brasil. Tanto as histórias contidas aqui,
quanto as histórias contidas aqui, volume 2 e 3, não foram lançadas no Brasil. Somente essa daqui, que é lançada pela Devir. Não sei, a Devir provavelmente não tem os direitos das outras histórias, talvez já tivesse lançado, ou essa daqui não vendeu o suficiente para eles adquirirem os direitos das outras, mas se você tiver a oportunidade ou de ler digital ou de conseguir esses encadernados aqui, recentemente saiu um encadernado contendo tudo lá fora, nos Estados Unidos, em inglês. Mas contém essas 3 aqui, uma espécie de ônibus, que tem todas as histórias do Klaus. Fica aqui a minha recomendação. São poucas as histórias, pelo menos que eu saiba, que focam no Natal, no Papai Noel ou nesse período festivo. E essas aqui são as melhores que eu já li. É isso. Obrigado por ter acompanhado e obrigado por ter acompanhado o Batatinha Comics durante esse ano. Desejo para você e para sua família um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e eu provavelmente só vou ver vocês no ano que vem, em 2024. O canal volta aí com mais vídeos, como sempre. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui.